verdade, a nossa trilha, ela vai iniciar de onde nós começamos, no polígono didático, tá? O polígono didático, ele é uma proposta nova. Nós lançamos essa proposta em 2021. Na verdade, ela foi lançada em 2019, mas foi inicialmente publicada em 2021. E ela é uma proposta de releitura didática dentro da educação matemática. O que isso significa? Bom, isso significa que quando nós pensamos no campo didático, qual é a primeira coisa que nós, pedagogos, nós vamos atribuir ao como ensinar, né? Ela é entendida sob diversas perspectivas, tá? Nós temos a primeira delas, que é o como ensinar. Nós temos a segunda delas, que são todos os procedimentos por meio dos quais eu vou ensinar. E temos a terceira dela, que diz respeito à performance que o professor vai assumir perante uma sala de aula. E aqui eu faço um paralelo muito interessante com o teatro, né? O teatro, ele não é apenas uma encenação. Ele tem todo um conjunto de técnicas para aquela encenação. Então, nessas técnicas estão inseridas a disposição que as poltronas estão, as luzes que estão voltadas para o palco, o momento em que os atores irão entrar e sair, e quais conteúdos que serão ditos por esses atores. A mesma coisa acontece em uma sala de aula. Então, um ator, ele vai encenar, seja uma ficção, um romance, um drama, uma ópera, a mesma coisa um professor, ele vai encenar. Qual é a diferença? A diferença é que o ator, ele encena com uma intenção metafórica, e o professor encena com uma intenção de formação, tá? Que não necessariamente é metafórica. Aliás, eu até aconselho que não seja metafórica por conta da integração dos nossos alunos e alunas autistas, que autistas não entendem metáforas, tá? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. E o polígono didático, ele traz todas essas considerações. Ele considera, dentro de uma proposta didática, não apenas os procedimentos por meio dos quais eu vou desenvolver a minha aula de matemática, seja nos anos iniciais ou nos anos finais ou até no ensino médio. Mas quais recursos eu vou usar? E qual é o tipo de sujeito que eu vou formar? É que eu faço para vocês duas perguntas. E essas duas perguntas, elas são necessárias para que você desenvolva a prática pedagógica. A primeira dela é, qual é a minha concepção de educação? A segunda delas é, o que eu quero com isso que eu vou ensinar? E eu sei aquilo que eu vou ensinar? Se eu não souber responder essas duas perguntas, eu não posso pisar numa sala de aula. Por uma questão ética simples. Por uma questão ética. E aí eu trago um outro paralelo, um médico. Antes de entrar na sala operatória, o médico não vai ficar pensando, ao menos não deveria. Eu acho que se eu cortar ali embaixo, é melhor que se eu cortar ali em cima com bisturi, eu dou uns 3 pontos. Não! Ele já precisa ter estudado o problema e ele já precisa ter uma técnica específica para aquele problema. A mesma coisa é um professor. Ele já precisa ter aquele conteúdo e ele já precisa ter as técnicas possíveis para desenvolver aquele conteúdo. Por isso que um professor que não sabe responder a essas duas perguntas, ele vai colocar em prática um bom trabalho. E não vai acontecer. Então, a primeira pergunta é, o que eu entendo por educação? Eu, Carlos, não é para expor isso no Jornal da Cidade, não é isso que eu estou pedindo, mas é para você. O que você
entende por educação enquanto um professor ou uma professora. Segundo, eu sei o conteúdo que eu vou ensinar, mas você sabe mesmo? Se a resposta é sim para ambas as perguntas, vá na sala de aula com toda segurança. Se a resposta é não, não entre na sala de aula e sente para estudar. E reveja as suas concepções. Então, o polígono didático, ele entra nesse sentido. Embaixo tem duas palavrinhas que são as palavrinhas-chave, que é humanidade digital. Por quê? Pode parecer uma coisa muito repetitiva após a pandemia, né? E é algo que, às vezes, eu entendo o lado dos professores que se torna muito cansativo. Mas a questão é, o como ensinar é um procedimento e não uma didática. Então, aí vem a principal, assim, o ponto inicial que nós temos que nos apegar. A didática é o grande guarda-chuva. Cada cabinho dele são os procedimentos, que nós vamos chamar de metodologia. Então, a didática, ela vai abarcar todos os conjuntos possíveis de metodologias para desenvolver uma dada área do conhecimento. Mas essa didática, ela vai ser aplicada para um grupo social específico. E qual é esse grupo que nós estamos considerando? O grupo da humanidade digital. Por quê? Nós só temos essas aulas graças à internet. Então, o mundo digital, hoje, ele faz parte da nossa vida. Não tem como, é inegável isso. É inegável. Então, nós repensamos uma didática da matemática para uma concepção ontológica que é um sujeito digitalizado. O que isso significa? Eu agora as convido para entrar comigo nessa proposta teórica, tá bom? Vamos lá. Vamos nessa. A primeira coisa é que o polígono didático, ele é o desenvolvimento epistemológico. Eu acho que se vocês voltarem lá na primeira aula, eu até brinquei com vocês. Essa palavrinha eu vou usar muito, 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 muito. A palavra epistemologia diz respeito à origem do conhecimento. Então, como que nós vamos originar um conhecimento? Uma coisa que vocês, professoras, têm que lembrar quando bota o pezinho para fora da cama. Você é um professor, você produz conhecimento, sim. Não é o livro didático que vem lá de São Paulo. Tudo bem? Isso é muito importante. Bota isso na tua cabeça. O conhecimento que você leva na sala de aula não tem que ser validado por uma editora de São Paulo do Rio. Tem que ser validado pela sua formação. Isso é muito importante. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitos professores, muitas professoras que eu tenho entrevistado ao longo dos últimos anos, relatam uma insegurança quando chega o livro didático que é produzido em São Paulo. E se é produzido em São Paulo, o eixo que é de São Paulo-Rio, existe uma formação específica. Quem são os autores? Eu tenho plena certeza que não moram no Norte e Nordeste. E quando alguém produz um conteúdo, vai colocar ali os seus aspectos culturais. Ah, mas a matemática, ela é um padrão universal. Quem disse? Nós adotamos esse padrão. Porque tem a matemática inca, asteca, maia, eu tenho a matemática autóctone, eu tenho o campo da etnomatemática, que não é considerada. Pega um livro didático dos anos iniciais que está chegando aí no PNLD e vê quantas atividades de etno existem. Então, assim, não coloque o seu conhecimento perante um livro didático. O livro didático, ele é um apoio, não é uma bíblia. Isso é muito importante. Eu pego muito no pé com relação a isso.
E quando eu falo de uma proposta epistemológica para uma nova didática, é porque aquela que nós temos atualmente não supre mais as necessidades que se apresentam. E isso é até um caráter de obviedade. É óbvio, porque o meu aluninho hoje, mesmo sendo aluninho dos anos iniciais, ele tem contato com o celular, com o smartphone, com a internet. E, quiçá, ele tem mais informação que você. Eu já relatei muitas situações, e uma delas que me chocou muito é a seguinte: olha, professor, eu não vou anotar nada da sua aula, que em casa eu assisto um vídeo que é muito melhor. Ou seja, um vídeo de 20 minutos de um youtuber que nem matemático é, acabou com toda a minha formação. Mas essa criança está errada? Não, porque é o mundo que ela vive. É exatamente o mundo que ela vive. Então, isso é muito importante para nós, isso é muito importante. Eu não posso ter uma didática aqui da matemática que vive de uma idolatria, enquanto a sala de aula está em outro universo e vai ficar nesse choque o tempo todo. Não dá. Então, nós temos que começar com uma nova proposição. E aí a gente trouxe o polígono. Mas calma que eu já vou chegar lá. O nosso percurso, ele tem algumas paradinhas hoje. Gente, hoje, assim, o slide está muito didático, né? Também gostei bastante. Nada como um dia de folga para a gente ter ideia, né? Bom, o nosso percurso, ele tem as paradas, tá? As paradas. A primeira delas é a didática da matemática. Nós vamos estudar hoje, juntos, o que a gente entende pela didática da matemática. Mas de um ponto de vista prático. Eu não vou encher vocês de artigo. Não vou. Eu quero que nós entendamos aquilo que a gente está falando. Estamos falando do quê? Estamos falando disso, tá? Num segundo momento, nós vamos nas principais teorias. Por que as principais? Porque entra no campo da idolatria. Do mesmo modo que em toda escola existe uma relação política de poder, no campo epistemológico também existe uma relação de poder de qual teoria é a melhor. Existem muitas teorias que são muito boas, que estão de fora, porque são produzidas por um grupo ou externo, ou fora da universidade. E aí eu uso um exemplo simples. Quantas aulas o Machado de Assis ele deu em uma universidade brasileira? Nenhuma. Quantas aulas Mário de Andrade deu? Nenhuma. O próprio Darcy Ribeiro, que fundou 2 universidades, não quis ser professor universitário. Por quê? Justamente por essas relações de poder epistemológica. Então, é aquilo que eu brigo bastante com relação a idolatrar. A idolatrar as pessoas. A gente tem que ter cuidado com isso. O que não quer dizer que a obra que elas fizeram não serve. É diferente. E num terceiro momento, nós vamos ver o polígono, e não é o ensino médio, é nos anos iniciais, tá? Tudo bem? Vamos lá, então, na nossa primeira paradinha, que é a didática da matemática. Bom, eu vou fazer uma redução aqui do slide. A primeira coisa é que nós temos algumas características, tá? Quando você vai alugar uma casa, um apartamento, ou mesmo comprar uma casa, porque ultimamente comprar tá meio difícil, né? Então tá mais para alugar, né, gente? A gente vai alugar alguma coisa, né? Comprar. Qual é a primeira coisa que você faz? Conhecer. Você vai até a casa. Você abre o portão, você analisa as paredes, se existe uma rachadura, se não tem, você olha o alicerce, você olha o encanamento, você olha a instalação elétrica, se precisa trocar o telhado, se não precisa, se for um apartamento, se tem um monte de criança no apartamento de cima, e aí você analisa tudo, né? A mesma coisa são os professores. O porquê
eu ensino em um quadro verde, negro ou branco, e na minha frente tem fileiras de alunos. Isso é um formato específico de uma região específica. Por que que a minha performance, ela é de controlar o comportamento por meio de gestos? Porque isso é uma característica de uma cultura específica, tá? É isso que nós chamamos de uma didática. Nós temos 3 tipos do lado ocidental. Por que que eu chamo do lado ocidental? Porque a nossa cultura, aquilo que nós reproduzimos pelo currículo, é uma reprodução cultural europeia, tá? O que não quer dizer que não existem outras. Ao contrário, tem muitas outras, tá? A primeira delas é a francesa, que nasce no século XIX. Tiana, que nasce com Catarina, que eu já vou explicar o tipo por quê. E a terceira delas é a americana, focada principalmente nos Estados Unidos, Canadá, tá? Que nasce depois da Segunda Guerra Mundial. Esses focos que nós temos de uma didática, eles têm um objetivo único para uma formação. Eu formo alguém para alguma coisa. Quando nós pegamos a LDB de 1996, qual é a primeira frase dela? A educação é voltada para a formação e para o trabalho. O que é uma sociedade que é voltada para o trabalho? É uma sociedade que é voltada para a acumulação de capital. Então, essa coisa, quando é tomada como uma lei, ela vira um princípio não apenas de formação, mas um princípio moral. E daí surgem aquelas coisas que quem não trabalha é vagabundo, que quem não faz isso é aquilo lá, porque a própria sociedade ela é estruturada nesse formato. Mas isso tem uma origem europeia. O primeiro ponto que a didática ela se preocupa é como uma transmissão do conhecimento. Então, eu sei fazer um bolo de coco. A Ana sabe fazer um bolo de cenoura. Então, eu vou então explicar vocalmente para a Ana como eu faço um bolo de coco e vou demonstrar ali como eu faço. Ela vai usar alguns recursos dela, anotar, tirar foto, filmar, não sei, para guardar ou ter uma forma de registro do modo como eu fiz o bolo de coco. Do mesmo modo, aí agora eu falo, bom, Ana, eu te ensinei a fazer um bolo de coco. Agora você me ensina a fazer um bolo de cenoura. Ela vai agora exatamente proceder do mesmo modo. Ela vai explicar, ela vai mostrar os ingredientes e eu vou ter alguma forma de registro desse momento em que a Ana vai me explicar como se faz um bolo de cenoura. Então, isso é uma preocupação do campo da nossa didática. É a transmissão de um conhecimento. Mas esse conhecimento, ele é, antes de mais nada, a transmissão de uma cultura. Porque o modo como eu explico não é o modo como a Ana vai explicar. Porque nós não somos iguais. Né? Isso depende muito de como eu vivi e exatamente de como ela viveu. Isso depende de onde eu moro e isso depende de onde ela mora. Por isso que a gente sempre reduz tudo a uma questão de formação. Um outro ponto importante da nossa didática é o desenvolvimento a partir dos princípios de Comênios. Você quer entender a didática? Leia a primeira obra ocidental que nasceu, foi a obra de Comênios. Tá? Comênios foi o primeiro a escrever uma obra específica sobre a didática. E o que Comênios diz? A didática, ela é o princípio através do qual eu ensino alguém alguma coisa. Tá? E aí podem surgir muitas discussões. Não, Carlos, só existe ensino se houver aprendizagem. Essa concepção ela é moderna.
tá? Por quê? Um professor, ele só vai se preocupar com a aprendizagem aqui no século XX. Ele não vai se preocupar isso no século XIX. Então, o desenvolvimento dos princípios de uma didática partem de Comênios. Um terceiro ponto é que a didática nasce com a palavra autonomia. A autonomia, ela é uma palavra que é formada por dois radicais grega. O primeiro deles, autos, que vem de eu, o segundo de nomos, que vem de regra, tá? Então, a autonomia nada mais é do que eu ter as minhas regras, mas não regras apenas morais. Uma autorregulação, um autoconhecimento, de ir atrás de um ponto específico. Por quê? A autonomia, dentro do campo de uma didática, ela parte do maestro e não do professor. E essa concepção, ela mudou no século XXI. No século XXI, a autonomia deve partir dos alunos e não do professor. Tá? Depois, 1.4 é que o projeto de formação, ele está em segundo plano. Por quê? Porque a preocupação da didática, tanto a francesa, prussiana, americana, é a transmissão do conhecimento sui generis. O tipo de sujeito que eu vou formar, eu não sei. Eu não sei. A minha função aqui, e essas falas ainda existem, em muitas turmas de professores, a minha função é passar o conhecimento. Só. Eu não estou preocupado se esse aluno come, se não come, se tem família, se não tem, se tem... Eu não estou preocupado com isso. Eu só estou preocupado em dar a minha matéria. Quantas de vocês não escutaram isso? E ainda escutam até hoje? Tá? Porque é uma formação militarizada. A escola contemporânea, ela se origina em um pensamento militarizado. Porque se nós pegarmos outros formatos de escola, como a Montessori, por exemplo, não tem esse tipo de sala de aula. A arquitetura escolar depende do tipo de formação que você quer. Por isso que eu brinco bastante. Eu não conheço outros estados, mas no estado de São Paulo, os prédios escolares são padronizados da mesma arquitetura que os presídios. Você entrar num presídio e entrar numa escola estadual em São Paulo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Uma vez eu estava em uma escola pública no interior de São Paulo, lecionando, a porta era de correr e de metal. E eu falei, meu Deus, se eu fechar essa porta aqui, a janela no alto pintada, e se, tipo, alguém de fora me trancar, eu sou um bandido. Né? Então, não, a própria arquitetura, ela é voltada para um tipo de formação, tá? E depois, nós temos a era analógica, porque a didática, ela nasce em um período analógico. As primeiras formas de tecnologia escolar, como o giz escolar, gente, quando o giz escolar ele surgiu, foi uma revolução. Foi uma revolução. Nossa! Sabe por quê? Porque isso nasce com a didática francesa. Napoleão, como depois eu vou colocar no YouTube essa aula, eu preciso ter muito cuidado para falar isso, para não virar no Twitter depois. Napoleão, ele foi um ditador, ele foi imperador, ele fez toda a desgraceira possível e imaginável. Mas no campo educacional, ele avançou muito as escolas politécnicas da França. E Napoleão investiu muito, tanto nos liceus, quanto nas escolas superiores. Porque Napoleão acreditava que uma sociedade só se desenvolve, eu estou falando aqui do século XIX, hein? Napoleão acreditava que uma sociedade só se desenvolve mediante educação. Então, a gente precisa ter muito cuidado quando avalia, tá? Eu não estou defendendo
a política napoleônica. Tá? Eu não estou defendendo, mas eu estou apresentando um dado, tá? Um dado que é muito importante, tudo bem? Só para amanhã depois não virar Twitter. Bom, então essas são as 3 concepções e todas as características da didática. Quando a gente anda um pouquinho mais, o que a gente tem? Agora vamos lá nas principais teorias, que são as escolhidas dentro da educação matemática. E por que você ensina desse jeito? Por que quando você faz a sua faculdade, te ensinam essas teorias e não outras? E como que a gente pode trazer a geometria nessa concepção? Vamos lá. Nós temos o seguinte, a primeira delas, que é a de origem francesa, tem alguns autores, tá? Note, não tenho nenhuma mulher. É um dado importante, não tem nenhuma mulher. Isso significa que nenhuma mulher estudou? Óbvio que não. Né? Mas também isso reflete um outro dado importante para nós. Bom, a didática de base francesa tem 5 autores principais, tá? Que vocês irão encontrar aí, inclusive quem for ingressar no mestrado, no doutorado. O primeiro deles é o Brousseau, tá? Na década de 80. O Brousseau escreveu uma tese de quase 1000 páginas, aonde ele traz aquilo que nós chamamos de TSD, a teoria das situações didáticas. O que significa isso? Já vou explicar para vocês. A concepção brussoniana, ela é adotada até hoje para explicar muitas coisas em cursos de formação de professor. Estamos em 2023, 43 anos depois, isso precisa ser revisto. Depois a gente tem o Chevallard. O Chevallard, ele é canadense, tá? E nesse mesmo período de Brousseau, ele traz uma outra teoria muito interessante, que é a TD, ou a transposição didática. Essa transposição, ela considera alguns pontos. Por exemplo, o saber que eu produzo em um instituto, em uma universidade, não é o mesmo que o meu aluno na escola aprende. Então, esse saber, ele passa por alguns processos de uma tradução. Então, eu tenho o saber sábio, o saber ensinado, e aquele saber que vai ser o saber mesmo bruto, aquele que vai chegar no aluno, tá? Então, é isso que o tipo Chevallard, ele trata. Mas eu já vou explicar para vocês. O Meillet, ele é um pedagogo francês, um doutor, mas eu gosto muito dele porque ele é o pé no chão. Ele é um professor que abriu mão de um cargo universitário para voltar para a escola, para entender a escola. E ele escreve num livro, chama A Nova Pedagogia. Eu tenho esse livro aqui em algum lugar. E esse livro, ele começa com a seguinte pergunta: como que eu vou ensinar um professor a dar aula se eu não conheço a escola? É uma pergunta meio... Você fala, nossa, é óbvio. Não é óbvio. Não é óbvio. Porque ensinar alguém a ser um professor significa que você precisa ter, no mínimo, conhecimento de causa, ou seja, conhecer o chão da guerra, estar na linha de frente, né? Então, isso é algo que o Meillet, ele trabalha, e é muito bom. O Pirrenot também, um francês, ele é um dos primeiros que traz a ideia de competências e habilidades, mas isso nasce com Cole, mas eu já vou explicar o porquê. Mas o Pirrenot, ele aproveitou um gancho muito interessante na virada do século, que foi o boom da internet. E ele foi um dos primeiros a falar, gente, desculpa, mas a internet nasceu, agora as escolas estão adotando os computadores e vocês ainda estão nesse pensamento nos anos 2000. Nós estamos em 2023 e ainda estamos batendo na mesma tecla. E depois o Fourier, ele foi um dos responsáveis pela nova didática
no ensino de ciências. Eu usei muito ele no meu mestrado. Esse autor, ele trouxe um novo conceito de interdisciplinaridade. Porque se nós pegarmos no Brasil, nós temos tantas pessoas que falam de interdisciplinaridade, mas só que assim, só fala, e como que eu faço uma atividade interdisciplinar? Todo mundo desaparece. E como que esse professor, ele vai aplicar isso na sala de aula? Então, se for escrever para vender, então assim, eu preciso ter noção do que eu estou falando, né? Como funciona uma escola, né? Como que esse professor, ele tem essa formação para isso? Como que ele tem esse conhecimento para isso? Ele pode pegar esse conhecimento e pôr na sala de aula. Vamos lá, né? Então, esses são os 5 autores de origem francesa, tá bom? Note, cada coisa que vocês fazem na escola tem um pouquinho de cada um deles, tá? Depois, bom, e agora nós vamos entrar na tão esperada hora que seria o polígono didático. Carlos, legal, muito interessante, mas o que tudo isso tem a ver com a proposta que você nos lançou, que é a proposta do polígono didático? Basicamente, quando nós lançamos uma proposta teórica, nós temos que ter alguns aportes. O primeiro deles é o epistemológico, o segundo deles é o ontológico, tudo bem? O que é um aporte epistemológico? São todos os conceitos, todos os conhecimentos que vão fundamentar a minha teoria. Quais são os conhecimentos que fundamentam a minha teoria? A teoria das situações didáticas lá de Brousseau, um pouquinho de Fourier e um pouquinho de Chevelard, tudo bem? Esses são os meus aportes epistemológicos. Quais são os meus aportes ontológicos? Aqui eu trago um pouco de Vygotsky e trago também um pouco de Giddens, de Anthony Giddens, tá? Que é sobre essa concepção estruturalista da sociedade e da sua interferência no self, na formação do sujeito. Quando eu junto todas essas coisas, eu crio uma interpretação de como a didática ela vai se manifestar mediante uma nova concepção de humano. Qual é essa nova concepção de humano? Essa nova concepção de humano eu chamo de humanidade digital. O que é uma humanidade no campo digital? É aquela humanidade que integrou o mundo digital à sua vida. Então, hoje, não importa mais aquilo que você me vê, importa mais aquilo que você curte. Eu sou aquilo que você curte, e não aquilo que eu constituo. A minha noção de sujeito, ou seja, a noção ontológica, o meu eu, ele é formado a partir de um eu digital. Além disso, todos os meus gostos, os meus prazeres, as minhas motivações vão ser reguladas por um universo digitalizado. Por isso que tem os posts. Ah, eu estou agora comendo, sei lá, um bife acebolado. Posto isso. Isso constitui o meu universo. E isso dá para você uma noção daquilo que eu estou fazendo. Então, ser um humano digital é a mesma coisa que transpor a minha vida para uma noção de realidade, mas essa realidade ela é virtualizada, tá? E isso só tende a ser aprofundado quando a gente trabalha com inteligência artificial, tá? Bom, e quando nós temos uma humanidade que agora tem esse universo completamente tipo digital, nós temos os sujeitos que são produzidos.
Porque os sujeitos que são produzidos por essa humanidade digital são os pequenos que estão chegando nas salas de aula de vocês. Os nossos pequenos hoje, de 5, 6, 7 anos, já têm perfil no Instagram, o que não deve. Os nossos pequenos já acompanham vídeos no YouTube. Os nossos pequenos já sabem enviar mensagens de WhatsApp. Os nossos pequenos já têm noção de armazenamento na nuvem. Olha os conceitos. Olha os conceitos que nós estamos formando para esses alunos. Então, quando a gente tem uma cultura pós-moderna, o pós vem dessa noção de modernidade de Giddens, eu tenho agora o processo de aprendizagem. Como que vai acontecer o processo de aprendizagem dentro dessa perspectiva? Ela vai acontecer mediante uma ação didática. O que é uma ação didática? O professor, ele está imerso em um mundo completamente fluido, que são de vários temas, conceitos, porque hoje o conhecimento está aqui disponível para você o tempo todo. O nosso papel é diferenciar o bom do ruim, o certo do errado. Então, o professor, por meio de uma ação didática, vai promover a aprendizagem. E essa aprendizagem tem 5 vértices, não mais 3, como era a ideia do Brousseau. Qual é o primeiro deles? O aluno. Porque, querendo ou não, mesmo sendo um aluno completamente hoje, tipo digital, eu ainda preciso formá-lo. Mas esse aluno digital não vai ser o Carlos que foi também tipo formado nos anos 90. A minha formação é completamente diferente de 2023. Então, eu tenho essa noção de aluno. Hoje, o aluno ele vai ser motivado por meio de um processo investigativo. Um aluno, ele precisa ter algo que traga esse interesse. E esse interesse certamente vai ser por um comentário, um vídeo, alguma coisa que ele vê no meio digital. Mas ele precisa, para isso, de uma tecnologia. E essa tecnologia é a digital. O professor que está em contato com esse aluno, ele vai ter que desenvolver uma forma de lidar com o saber. O saber que não está mais em livro didático, mas é o saber digitalizado. Por isso, professores, por mais que eu goste, que vocês gostem, insistir no giz e na lousa não vai valer a pena. Mas esse tipo de saber, ele é movimentado por uma outra forma de tecnologia. Então, o polígono didático, ele fala o seguinte: olha, professor, a partir dessa nova era, nós vamos ensinar os conhecimentos considerando a digitalidade. Como? Aí que nasce um problema. Quando eu pergunto para você como, eu entro num outro campo de pesquisa, que é o campo da metodologia. Então, ensinar com a internet, ensinar com os vídeos, ensinar com o smartphone, ensinar com os games, ensinar com todas essas formas, depende do como que você está concebendo a digitalidade. Então, o polígono didático, ele é uma nova concepção didática de como nós vamos desenvolver o pensamento matemático dos nossos alunos. E hoje, um aluno não precisa mais de tantos cálculos, porque ele precisa lidar com os dados que são hoje produzidos. E hoje nós produzimos muitos dados, tanto é que acabaram surgindo novas profissões, o cientista de dados, por exemplo, analista de sistemas. São as profissões que eu chamo do futuro, do presente. Né? E isso é algo que nós, professores de matemática, vamos ter que trabalhar desde os nossos pequenos.
O que não exclui a lista de tarefas, viu? O que não exclui as continhas que eu tenho que fazer na mão. Tá? Essa é a proposta do polígono didático que eu trouxe hoje para vocês. E aí, eu deixo para vocês uma tarefinha. Como que vocês podem pensar a geometria nessa proposta didática do universo digital? Como que a gente consegue pensar em ensinar essa nova concepção matemática nessa nova humanidade hoje completamente digital?